Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem por aí? A paz do Senhor esteja com vocês. Meu nome é Aline e eu tenho lido desde o dia 1º de dezembro um capítulo por dia do Evangelho de Lucas, que até a véspera de Natal, então nós teremos conhecido nesses 24 capítulos a história de Jesus, seu nascimento, o seu ministério, a sua divindade, a sua morte e a sua ressurreição. E nada melhor do que a palavra de Deus mesmo para nos mostrar quem Ele é e chegarmos no Natal para celebrar o seu nascimento, conhecendo um pouco mais, estando mais próximos dele. Eu estava usando uma tradução da King James e hoje foi um dia bastante desafiador assim com essa leitura. E enquanto eu estava estudando, fazendo as minhas orações e tudo veio no meu coração, assim, de que para ler a palavra de Deus é a mais importante, ela tem que ser entendida, né? E Deus assim, nós temos outras traduções que oferecem essa facilidade, oferecem uma linguagem mais atualizada, né? De fácil acesso. E essa tradução que eu estava usando, ela é mais rebuscada, assim, ela é linda, ela é uma tradução de estudos, ela oferece muitos recursos, ela é uma tradução realmente muito bonita. Mas hoje teve partes, assim, que eu senti dificuldade. E eu disse, não, isso não é para mostrar a tradução que eu tenho. Ah, que legal. Não, é para a palavra de Deus ir adiante. Então, eu troquei, até o dia 24 eu vou ter ainda essa Bíblia disponível comigo, que ela é de um irmão lá da igreja que ele me emprestou, um amigo, e é a nova tradução na língua de hoje, tá? Também é uma Bíblia de estudo e é uma tradução de 2005. Então, até terminar o Evangelho de Lucas, eu vou estar lendo, eu vou ler dessa tradução aqui, tá? Que é uma linguagem mais mais fácil de entender. Porque não adianta eu ler uma coisa mais rebuscada, um português assim que não faz mais sentido no nosso dia a dia, né? A palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha com ela, trabalha no nosso coração e a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E a Bíblia é a palavra dele. Então, eu vou ler dessa tradução aqui. Ai, Jesus, nos ajude, porque hoje eu já gravei esse vídeo, é a 6ª vez que eu estou começando. E o meu telefone, as primeiras 2 vezes eu usei a outra tradução e não deu, assim, não foi, eu disse, não é isso aqui que é para apresentar. E para buscar exemplos e tudo, né? Eu disse, não, eu tenho que rever isso aqui. Né? Até que eu resolvi ler dessa tradução aqui, e aí começou a acusar a falta de espaço e tudo. Eu já apaguei várias coisas, já fiz outras tentativas depois de apagar um monte de coisa e continua parando de gravar depois de alguns minutos. Né? Então, vamos orar para que dessa vez, né? Senhor, obrigada pela tua oportunidade. Eu já fiz uma oração anterior aqui com o Salmo 91, pedindo pela tua proteção, Senhor. Mas eu oro agora neste momento também. A tua palavra diz que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em teu nome, você estará com elas. E eu estou no meu quarto sozinha, mas alguém pode estar escutando esse vídeo ou está assistindo esse vídeo. Nesse momento, Senhor, que estamos assim falando e ouvindo sobre a tua palavra, eu te peço que esteja conosco, esteja no lar de quem estiver ouvindo também. Esteja comigo, me dê a tua sabedoria, que teu Espírito Santo me use neste momento. Né? Que os teus ensinamentos cheguem ao nosso coração, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, Senhor, nos proteja nesse momento, para que a semente caia em terra fértil. Que a semente da tua palavra, Senhor, hoje caia em corações que sejam terra fértil. É assim que eu te agradeço. Eu te agradeço e entrego este momento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 6, Jesus e o sábado. Vão ter 2 coisas a respeito do sábado, né? A questão deles comerem o trigo no campo e uma cura na sinagoga. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo.
Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. Então, alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus afirmou, dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Aqui, né, quando Jesus fala dessa passagem em Davi, né, ele está apontando aos fariseus, ele está se comparando a Davi naquele momento, né, e os fariseus conhecem as escrituras, então por isso ele aponta para essa história, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Quando ele se compara com Davi, e chama a atenção dos fariseus sobre isso, ele está dizendo, né, porque Davi, ele passou por cima da lei, né, que só os sacerdotes podiam comer daquele pão, para saciar a sua fome e a fome dos seus companheiros. Então, o que Jesus está dizendo, assim como os seus discípulos estavam comendo trigo do campo, né, a necessidade humana, ela ultrapassa a regra cerimonial. Né? A necessidade humana tem que ser prioritária, ela tem que vir antes disso. Né? Ela é mais importante. E quando ele fala de Davi, então é para apontar isso, assim, se vocês não condenaram Davi, não repreenderam Davi, vocês não podem fazer isso comigo. Ou se vocês vão me repreender, vocês têm que condenar, reclamar de Davi também, né? E quando ele diz assim, o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado, Jesus está apontando para a sua divindade, né? Ele tem autoridade sobre o sábado porque ele criou o sábado, né? Então, isso eu quis ir lá para João, né, no capítulo 1, no verso 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Jesus é a palavra. E quando Deus criou, de guardar o sábado, né, criou o descanso, Jesus também, ele pode anular essas regras, né? Tinham várias regras quanto a guardar o sábado naquele tempo, e os fariseus aqui, eles estavam muito preocupados, assim, em proteger as regras, e a proteção das regras era mais importante, eram mais importantes do que a necessidade humana. E Jesus quer apontar o contrário. E quando ele fala isso, que a autoridade do sábado é dele, ele mostra a sua divindade, né? Que ele tem o poder das coisas, ele tem a autoridade, né? E os fariseus não gostaram disso. E para nós, o que isso pode trazer para nós? Como que a gente pode refletir sobre isso, né? Será que as regras são mais importantes, assim, a legalidade, assim, todas as regras de cerimônia e tudo são mais importantes do que o meu próximo, a necessidade do meu próximo. Antes de eu continuar isso aí, vamos ler aqui Jesus e o homem da mão aleijada. Também é sobre o sábado, ele faz uma cura. Então vamos ver. No versículo 6 em diante. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levanta-te e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou.
Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Não só Jesus lê a mente deles, né? Ele sabe o que vai no pensamento deles. Ele provoca, né? Jesus era a porreta, gente. Com todo respeito, assim. Mas o que ele está apontando aqui de novo? No caso, fazer uma cura no sábado seria exercer a profissão de medicina. Então não podia fazer isso, né? Os fariseus estavam mais preocupados, de novo, com as regras, com a lei, do que com o bem-estar da pessoa, né? De poder livrar a pessoa de um sofrimento. Ai, não, volta aqui amanhã, hoje não dá para te curar, né? A pessoa ali sofrendo. Então, isso assim, Jesus esfrega na cara deles. Ele não pergunta se pode, ele sabe do pensamento deles e vai fazer exatamente aquilo que vai enfiar o dedo lá na ferida. Por quê? Porque ele pode. Jesus pode. Jesus pode, né? Então, para a reflexão assim que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para o mundo de hoje, para nossa vida de fé hoje, né? Tipo, eu tô mais preocupada com aquilo que eu não devo fazer, com aquilo que os outros não devem fazer. Tô mais preocupada com o pecado dos outros, que os outros não devem fazer, com a minha denominação. Ai, não, é só a minha igreja que salva. Só a minha igreja que salva. Né? Que tipo, a igreja se torna uma idolatria, né? Uma denominação que pode se tornar uma idolatria, né? E perder de vista Jesus, assim como os fariseus perderam de vista aqui o próximo, porque a regra era mais importante. E ficou uma coisa, essa tradição humana ficou uma coisa tão forte que tinha a lei de Deus, as leis iniciais, assim, que Deus criou, e eles começaram a criar lei em cima de lei em cima de lei, para manter a lei, para ajudar, uma outra lei para ajudar a manter aquelas que já estavam lá, né? E isso também contribuiu para que se desenvolvesse o que Jesus depois chama de hipocrisia, né? Ele aponta as pessoas, questiona as pessoas sobre a questão da hipocrisia, que é ter muita religiosidade, assim, seguir muitas coisas para chamar atenção para si, como eu sou mais puro que os outros, como eu sou melhor que os outros. Ah, eu não faço isso, ó, fulano ali tá pecando e coisa, em vez de antes a gente olhar para o nosso próprio pecado, né? Ele vai falar isso no Sermão da Planície, já um pouquinho mais adiante agora. Então, para a gente refletir sobre essas coisas, o que é mais importante? Eu tá cuidando do que as pessoas estão fazendo, ou não deveriam estar fazendo. Ai, ele é menos puro, é pecador. Também sou, né? Ou espalhar o evangelho de Jesus. O que é mais importante? Então, vamos seguir. João escolhe os 12 apóstolos, no versículo 12 em diante. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. E deu o nome de apóstolos a estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Aqui é a terceira vez que Lucas está mostrando que Jesus ora. Ele orou no seu batismo, ele orou depois de uma cura, que ele saiu para o deserto e foi orar, e agora nesse momento na escolha dos discípulos. Ele orou a noite inteira, né? Então, de todos os aprendizes que Jesus tinha, das pessoas que estavam ali querendo, que ele estava ensinando, né? Ele tomou 12, os que se tornaram os mais próximos, né? Que depois ele ia conferir a eles também a autoridade que Jesus tinha, o poder de liberar de demônios, o poder de curar e a palavra, o conhecimento de Deus para ensinar. E nesse momento ele os chamou de apóstolos, né? Os mensageiros. Apóstolo é mensageiro. E eles são chamados assim também no livro de Atos, quando, né, estão formando a igreja primitiva. E, né, então Jesus mostra a importância de orar. Jesus precisava orar, sendo filho de Deus, ele
estando com Deus lá desde a criação, sendo a palavra, de todas as coisas terem sido criadas por ele, através dele, por ele precisaria orar? Eu acho que não. Por que Jesus ora tanto? Porque ele está nos dando o modelo. Ele como homem aqui morando conosco, né? Ele está nos mostrando o modelo, o que é colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, e todo mais lhe será dado. É a oração, né? É toda decisão importante, até as mais frugais, até as mais decisões mais ordinárias, assim, mais comuns, né? Quando a gente acordar, seguir o nosso dia e orar para agradecer, orar para que a gente tenha a companhia do Espírito Santo, para que ele nos guie a nossa boca, guie os nossos, as nossas atitudes, né? Orar. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é que eu vou parar tudo que eu faço na minha vida, só ficar orando, só lendo a Bíblia o dia inteiro, não vou mais atender a minha filha, meu marido, não vou fazer mais nada, né? Vou virar uma monja quase, né? Não, assim, em tudo que eu fizer, né? O Colossenses 3, capítulo 3, versículo 23, 21, 23, eu acho, né? Em tudo que fizeres, faça como se fosse para o Senhor e não para o homem, né? Então, é isso, assim, ter essa perspectiva do reino dos céus antes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Isso está na oração do Pai Nosso, aquela oração que nós podemos orar todos os dias, que cobre todas as coisas, as nossas necessidades, aquilo de perdoar, né, de louvar o nome de Deus. A oração do Pai cobre todas as nossas necessidades. E então é isso, assim, né? É a vontade de Deus, entregar-me à vontade de Deus com alegria, né? A oração é isso. E no momento que Jesus morre na cruz também, agora isso da oração, né? E o sábado, se a gente contrasta isso com o sábado ali que os fariseus estavam questionando, né? Para nós agora, domingo, a gente celebra no domingo porque a ressurreição de Jesus foi no domingo, mas nós não temos mais a obrigação do sábado, né? E a questão do descanso no sábado, que era no sábado, né? Deus descansou, então nós também descansamos. Isso é um presente para nós, né? Um presente para nós e também o dia de estar assim focado em Deus, de estar com Ele, de orar mais e tudo isso, porque era o sábado, assim, né? Nós estamos com Deus agora a qualquer momento. Quando Jesus morreu na cruz e o véu do templo se rasgou, nós temos esse acesso a Deus a qualquer momento. A qualquer momento. Então não tem mais assim, nós temos que guardar este dia específico, tá? Então, Jesus orou, a importância da oração. Então, Jesus ensina e cura. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficavam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Tinha muitos ali que vinham procurar Jesus pelos seus ensinamentos verdadeiros, mas também existiam muitas pessoas na época que vinham procurar Jesus somente porque eles queriam o benefício da cura, né? Não tinham assim uma interesse real, assim, né? Muitas pessoas às vezes vinham também assim para ver como se fosse uma mágica, né? Então tomar esse cuidado assim que a nossa vida de oração também não se torne assim como uma fórmula. Para se eu orar, eu declaro isso, eu declaro aquilo, tipo, assim, né? Que a gente não tenha arrogância no nosso coração, né? A vontade de Deus é a vontade de Deus, o plano dele. Eu particularmente não declaro nada, eu me submeto, né? Eu sempre peço assim, tipo, Senhor, que a tua vontade, faça clara a tua vontade, faça o meu coração te seguir,
né? Quando se diz assim, Deus concederá os desejos do seu coração. Não aquilo que eu tô desejando, que eu tô planejando, assim, mas que Deus coloca no nosso coração a vontade de fazer, né? Ele vai nos dar aquela vontade, assim, te dá um chamado, por exemplo, vai evangelizar. Quantos anos eu passei? Não quero, não quero, não quero, tenho medo, tenho vergonha, as pessoas falam mal, não sei o que, e Deus transformou isso, e teve um senhor na igreja, ele é missionário aqui em Frankfurt, e ele estava falando por que Frankfurt é um lugar assim de importância na Europa assim para evangelizar, porque vem pessoas do mundo inteiro, tá? E especialmente assim de países onde se alguém fosse ser missionário lá estaria correndo perigo de vida, mas essas pessoas aqui estão livres, né? Assim como os missionários estão livres para evangelizar. E aquilo ali, ele mostrou, por exemplo, a população de Frankfurt. 2%, 1 e pouco por cento, quase 2% são cristãos, né? E que significa que mais de 700 e tantas mil pessoas estão com o pé no inferno, já os dois pés lá, né? E aquilo ali me entristeceu demais, assim, me entristeceu demais, e foi onde virou a chave, assim, de que não há mais tempo a perder, assim. E pensar nas redes sociais, assim, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, qual é o seu nicho, né? Eu gostava muito de fazer coisa de receita, coisa de comida, né? Qual é o seu nicho, qual é o seu, né? E hoje eu não vejo, eu não tem coisa mais importante para falar. Falar de Jesus é mais importante. Vou apagar o que eu postei antes e coisa, decidi que não, sabe? Porque para que se possa ver a transformação, assim, né? Onde Deus coloca na tua vida ali e muda alguma coisa e você passa, assim, é isso que Deus, eu te quero. Eu quero a tua vontade, querer a vontade de Deus. Deus coloca isso no nosso coração, né? Então, isso mudou, assim. Então, vamos lá, vou seguir. Foi um adendo aí, enfim. Felicidade e infelicidade. Então, ele vai seguir esse sermão lá do versículo 20. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Aqui, então, é a mesma coisa das beatitudes, né? Que se vê lá em Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao 12. O que é uma beatitude? O que são as beatitudes? Ele acabou de escolher os apóstolos, os seus discípulos, né? Dos seus discípulos escolheu os apóstolos. Mas isso é o que é de ser um discípulo de Jesus. É isso aqui, né? Aqueles que são mansos, não é a fraqueza, é escolher a gentileza, escolher falar com amor, né? Escolher não revidar algum comentário, alguma coisa maldosa, né? As características assim de um discípulo de Jesus. E aqui nem tudo é a coisa física em si, pobre, né? Ou se tem fome, de ser feliz aqueles que choram, né? Chorar assim, um monte de coisa triste acontecendo na vida, a pessoa perde família, às vezes perde família, perde emprego, perde tudo ao mesmo tempo, assim, é uma tristeza só, né? Mas não é só isso. Não é só essa parte física, né? A pobreza de dinheiro, é a pobreza de espírito. A pessoa pobre de espírito, ela tem a humildade de reconhecer a sua dependência de Deus,
né? Por isso, esses herdarão o reino de Deus, né? Porque eles reconhecem a sua dependência dele, eles têm a humildade para reconhecer o pecado. A riqueza, né? Ao contrário ali, a riqueza pode ser a riqueza financeira também, mas também a riqueza se a pobreza de espírito é a humildade, o que é a riqueza, né? É o orgulho. Minha vida tá boa sem Deus. Tô dando jeito em tudo, tô bem, tenho grana, tô viajando, não me incomodo com nada, né? Já tiveram a sua recompensa aqui. Que agora tem tudo, vão passar fome, né? Os que estão rindo vão chorar, se lamentar. Aqueles que choram aqui, né? O chorar não é só uma situação difícil, assim, mas é especialmente, assim, ter o choro, o luto, aquela tristeza pelo próprio pecado. Chorar pelo meu próprio pecado. Ter um luto pelo meu próprio pecado, né? Que me afasta de Deus. Se me afasta de Deus, me afasta do meu próximo. Me afasta do meu próximo, afasta o meu próximo de Deus. Eu vou dar um exemplo disso em seguida. Então, chorar não só pelo alguma coisa triste que acontece na vida, mas pelo nosso pecado. A questão da fome, a fome de justiça. A fome de justiça. E não quer dizer assim, tomar a justiça nas próprias mãos. Tem muito pouco que se pode fazer, né, para vindicar alguém. Vindicar? Não. Gente, me esqueci a palavra. Mas assim, de tomar a justiça nas próprias mãos, assim, e ir lá defender alguém. Não que não deva defender, mas. Desculpe, me escapou a palavra. Mas, assim, Deus, ele vai falar isso dos inimigos, tá? Então, por exemplo, assim, eu vejo uma injustiça. E quantas vezes a gente tá assistindo o noticiário e vê várias injustiças, várias coisas erradas, né? Porque só tem notícia ruim. E a gente reclama, e a gente se indigna, fica indignado. Que absurdo isso, que absurdo aquilo, essa pessoa devia estar na cadeia, que bom que foi preso, tomara que fique lá para sempre, e coisas assim, né? Onde a gente tem muito pouco poder daquilo ali. E Deus diz, eu sou o vingador. Deus tem esse, eu vou tomar conta, eu vou cuidar, assim, tanto que ele tira os inimigos de Israel, assim, na terra prometida, ele dá as vitórias, né? Veja a história de Gideão, né? Deus dá as vitórias. E é para ter certeza que foi ele que deu, né? Então, eu não revido. Mas tem o outro lado, tipo, dessa fome de justiça. Talvez, né, eu não tenha poder, não tenha uma posição onde eu possa entregar a justiça a essa pessoa, a punição, né? Mas o que eu sou chamado por Jesus, a questão da caridade, né, do amor ao próximo, eu posso desviar essa minha atenção para aquele que sofreu a injustiça e tentar ajudar, se tá ao meu alcance? Isso muito mais provável que a gente possa fazer, mas será que eu faço? Ou fico lá falando, reclamando, dá uma sensação assim de que alguma coisa foi feita, mas nada foi feito. No fim das contas, nada foi feito, né? E querendo o mal de alguém. Assim, mesmo que a pessoa tenha, né? O exemplo de José, né? José lá no Egito, ele era governador do Egito. Ele era a pessoa mais poderosa só abaixo do faraó. Né, os irmãos dele venderam ele, jogaram ele no poço, venderam ele como escravo, quiseram matar ele e tudo. E quando os irmãos dele voltam por causa da fome, né, para comprar alimento no Egito, que finalmente ele se revela, eles, né, descobrem, né, é José, né, e eles se preocupam, assim, porque, tipo, ele vai nos lascar agora, né, pensando, medindo a reação de José pelo que eles fariam, né, mostra o coração deles também. Então, o que José, ele tinha o poder e a autoridade para puni-los e tinha a justificativa para puni-los. Mas ele não faz. Ele não faz isso.
né? Ele perdoa os seus irmãos e ele ainda diz: aquilo que vocês planejaram para o bem, Deus tornou uma coisa boa. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. José, através da sua prisão, de estar lá no Egito e tudo, de ter chegado lá como escravo e tudo, ele salvou uma população inteira da fome, né? Então, isso, assim, às vezes a gente fica preocupado no que de ruim foi feito e reclamando, e aquilo ali dá uma sensação, é uma ilusão de que algo foi feito. Não foi feito nada. E eu tô perdendo do meu foco, onde eu realmente poderia fazer alguma coisa. Mesmo com alguém que eu não conheça. Ai, a situação tá difícil no país, tem muita fome e tudo. Quando eu passo por alguém na rua que está com fome, eu ajudo. Muitas vezes a gente não quer dar dinheiro porque vai consumir droga. Mas isso não tá no meu julgamento, assim, eu não sei o que a pessoa vai fazer. Eu não sei. Posso dar um alimento, posso dar alguma roupa, posso dar dinheiro também. E orar. Senhor, toca no coração dessa pessoa, dá um destino para ela, multiplique, salve, liberte esta pessoa que de repente está sofrendo sim por drogas, por abandono, por álcool, né, doença. Eles são invisíveis, né? E a gente tá lá olhando para televisão, apontando o dedo para um monte de gente onde a gente não tem controle, né? Não tá ao nosso alcance. Mas uma pessoa que tá na rua pode estar ao nosso alcance. Alguém que está doente na família, né, precisa de um apoio, né, precisa de uma faxina na sua casa, precisa de alguém que cozinhe um almoço, que traga uma compra, que faça uma oração por aquela pessoa, que dê banho, que troque alguma fralda, alguma coisa. Isso a gente pode fazer, né? Então, e a questão aqui dos que são ricos já tiveram a sua boa vida, tá? Deus, ele é fiel. Ele é fiel ao seu povo e ele é fiel a ele mesmo, às suas características. E Deus é um Deus de justiça. E Deus não vai punir as pessoas duas vezes. Então, aqueles que não estão no seu caminho, que querem, não, eu tô bem sem Deus. Eu não tô bem, a minha vida tá boa. Eu tenho as minhas outras crenças, eu tenho meu trabalho, ganho meu dinheiro, eu tô bem, eu não preciso dele, né? Que não queira, se não quer passar tempo com Deus aqui, não tem por que vai achar que vai querer passar tempo com Deus na eternidade. A eternidade é um tempo bastante longo, né? Então essa pessoa ela não vai ser punida duas vezes, porque depois ela vai ir para o inferno, né? Assim, ela já está lá. Às vezes as pessoas dizem, Deus, eu vou ir pro inferno, então não você vai ir, você está lá, você não quis sair, né? Deus dá essa opção, assim, mas a pessoa não quis sair. No momento que Adão pecou, a gente tá lá. Aquela é a nossa condição. E então Deus não vai punir essas pessoas duas vezes, de terem uma vida aqui sofrida, cheia de problema, tudo, eles vão receber a recompensa deles aqui, porque a eternidade depois vai ser dura. Que é o que Deus fala, depois vocês vão chorar, vão se lamentar. Então, quando nós, assim, lá no Salmo 37, né? No Salmo 37, ali, a gente vê mesmo, assim, de não ter, deixa eu ver aqui, não sentirmos inveja, não nos entristecermos, não nos irritarmos com pessoas, assim, que estão se dando bem na vida, muitas vezes também através de maldade e tudo, de a gente não se irritar com aquilo ali. E hoje em dia, por causa disso, assim, da justiça de Deus, e eu vejo algumas pessoas, assim, que eu sei que não aceitaram Jesus e que vivem a sua vida independente, assim, da vontade de Deus, da sua criação, né? A justiça de Deus está lhes recompensando agora, porque depois vai vir muito sofrimento. Então eu vejo isso, assim, com tristeza, porque eles não vão compartilhar conosco, às vezes não querem, né? E também com, assim, uma calma no coração de, ao menos, Deus realmente está permitindo que eles tenham essas coisas boas, que eles tenham essas riquezas, que eles, né, neste momento, que é tão curto, a nossa vida que é tão, tão, tão curta, é um grãozinho de areia,
né? Então, de passar a entender o Salmo quando diz assim, não se irrite, não tenha inveja, não se atormente, porque às vezes os maus estão se dando bem na vida, porque vai ser muito difícil depois. Então, eu agradeço, né? E eu agradeço mais ainda por quem Deus é, por ser um Deus de justiça. E por causa disso, ele não vai punir as pessoas duas vezes. Então, se alegre quando você vê alguém que não crê em Jesus, que aquela pessoa tem um coração super endurecido e tudo. Ore por essa pessoa, continue orando pela salvação desta pessoa, mas agradeça por tudo de bom que ela tem nessa vida, que ela tem a chance de ter nessa vida, porque é a recompensa dela. É triste, é muito triste, assim, é uma coisa que realmente me entristece demais, assim. Mas eu vejo a justiça de Deus e que ele é bom e generoso, né? Vai dizer numa passagem aqui, até agora adiante, até com os ingratos e com os maus, né? Então vamos seguir aqui. Amar os inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia. É o exemplo de José, né? E isso aqui é tão difícil, tão difícil. E foi mais difícil ainda encontrar um exemplo para isso, porque todos nós falhamos aqui. Todos nós falhamos aqui. E me fez pensar, assim, amar os inimigos. Os inimigos, os meus inimigos. Será que é só a gente que faz mal mesmo? Faz intriga, ou mente, ou já te roubou alguma coisa, né? E aí eu fui ver, eu me lembrei de uma passagem lá em Romanos, no capítulo 5, do versículo 6, né? Paulo, ele está escrevendo aos Romanos e ele está falando, assim, da questão da graça, de nós sermos salvos pela graça, não pelo que nós fazemos, ai, como a gente é bonzinho, não, pela graça somente, a misericórdia divina. Então, eu vou ler, o importante aqui, eu quero chegar no versículo 10, mas eu vou ler desde o 6, assim, para enfatizar. Assim. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha a coragem de morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Agora o versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Então, quem são os inimigos?
Nós somos chamados de inimigos. Antes de termos a nossa vida, a nossa salvação pela nossa fé em Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz e a sua ressurreição, nós somos inimigos. Vocês acham que eu fiz alguma maldade, assim, muito grosseira na minha vida, uma coisa muito grande, assim, e coisa... Não, gente. E eu era tida como inimiga, porque eu vivia fora da vontade de Deus, né? E o exemplo que eu pensei sobre isso foi, assim, quando eu fui noiva, né? E 2 vezes no Brasil. E no Brasil é muito normal, assim, né? As pessoas às vezes não tem mais tanto essa coisa assim, o sexo fora do casamento, né? Coisa, e mesmo, assim, a mãe de uma amiga minha católica, assim, também uma pessoa muito querida, amo aquela senhora demais, assim. Ai, perdão. E ela dizia assim, mas eu não acredito que, né, a pessoa com amor, assim, não vai ser pecado, né, Deus não vai condenar, assim. A fornicação não mudou, é pecado ainda é, né, e então, por exemplo, se eu sou noiva de um rapaz, né, eu amo aquele rapaz, na concepção do mundo eu amo aquele rapaz, né, só que, assim, na perspectiva do reino de Deus, da nossa vida com Deus, se eu estou quebrando a lei, incitando a quebrar a lei, ou estamos de comum acordo sobre isso, eu estou aproximando ele de Deus ou estou afastando ele de Deus? O que é mais importante? É a nossa vida com Deus, a nossa vida eterna, né? Ou essa vida terrena aqui que é tão curtinha? Eu amava aquele rapaz? Sim. Nessa perspectiva do mundo. Mas naquele momento em que eu aceitava que nós estivéssemos juntos, intimamente e tudo, eu estou afastando aquela pessoa de Deus, me afastando de Deus e trazendo alguém comigo para estar longe de Deus. Isso é maldade. E, no entanto, aquele rapaz, eu ia casar com ele, né? E era maldade. Então, foi aí que eu vi, né, que às vezes aquilo que a gente considera como sendo bom, nós não somos maus, às vezes nós achamos que não somos maus porque nós não estamos cometendo aqueles pecados assim mais, né, tipo, você, não tô matando, não estou roubando. Não, gente, a lei é a lei, né, a gente fere né, a Deus. Por isso muitos perguntam assim, mas tipo, eu fiz tal e tal coisa errado, foi naquele momento, e tudo, assim, eu vou ter que pagar por isso pelo resto da vida, né? Davi vai dizer lá no Salmo 91, né? Pequei contra ti, Deus, e contra ti somente. Claro, ele pecou contra Bathsheba também, mas assim, contra ti somente. Deus, ele é temporal, ele é limitado no tempo, ele é eterno. Ele é eterno. E por isso a punição é eterna. Sem o arrependimento, né? Sem a salvação de Jesus, sem o arrependimento, por isso que a punição é eterna. Não é pelo o que você fez, o tempo que durou aquilo que você fez, é a falta de arrependimento e porque foi contra a lei de um Deus que te amou, que te criou e que é eterno. Por isso, né? Então, assim, quando eu me dei conta disso, eu pedi perdão a Deus, né? Uma pessoa que eu não falo mais, assim, a gente não tem contato nem nada, não teria porquê, né? Mas, por exemplo, eu orei por esse rapaz. Eu orei por esse rapaz para que Deus abra o seu coração. Se ele não for salvo, que ele descubra Jesus na sua vida, né? Pedi perdão a Deus por afastar esse rapaz de Deus, né? E não estava fazendo isso de maldade. Ele não o considerava meu inimigo. Imagina, eu ia casar com ele, né? E, no entanto, eu estava sendo má da perspectiva de Deus, assim, do reino de Deus, de afastar uma pessoa de poder ter a vida eterna. Isso é mal. Isso é ser mal. Ser inimigo de Deus. E ali em Romanos, quando Paulo fala, nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. Sem crer na morte de Jesus e na sua ressurreição, eu sou inimiga de Deus e sou inimiga daqueles que nele creem. Então é isso.
Nem todo seu inimigo vai ser aquele que está fazendo uma coisa ruim, obviamente, para você, assim, né? Te enganando, tirando teu trabalho, às vezes tem te batendo, roubando alguma coisa da sua família. Não, às vezes nós também, como na questão do noivado, né? Num relacionamento de amor, né? Mas não é o amor de Jesus, o amor sacrificial que colocaria, não. Eu tenho desejo, mas eu vou respeitá-lo, eu vou deixar esse desejo de lado para não te ferir, não te afastar de Deus, porque a prioridade é você estar com Ele. E eu vi essa diferença quando eu conheci o meu marido, né? Que antes de me aproximar dele, ele me mostrou a Deus. Não só assim, eu sou crente, ou eu leio a Bíblia, ou coisa assim, não, mas naquilo que ele fazia para as pessoas. Naquilo que ele fazia, de você reconhecer, este homem é diferente. É isso, foi isso, assim. E eu pedi perdão por aquelas ocasiões, assim, e pedi a Deus que perdoasse esse rapaz também e que o trouxesse para perto de si, né? Então, isso, assim, é um exemplo que eu posso dar de amar os nossos inimigos, saber primeiro quem são os nossos inimigos. Nós todos fomos inimigos enquanto não tivemos Jesus na nossa vida. É isso. Né? E é muito difícil. Esse capítulo hoje foi difícil. Muito. Então, o hábito de julgar os outros. Não julguem, do versículo 37 em diante, não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então aqui a questão, né, de não julgar os outros, não condenar, perdoar, né? Eu não posso chegar e dizer, achar que alguém que está sofrendo com dependência química ou alguém que esteve em prostituição, né? Uma vez eu vi um comentário de um rapaz dizendo, né, falando isso, mas assim, lá na zona, quem quer ouvir? O que eu vou fazer lá? Ninguém quer ouvir Jesus lá, né? Aqui em Frankfurt tem um trabalho missionário que ele está voltado para a zona da Estação Central, onde tem muita droga, onde tem muita prostituição. E às vezes as pessoas acham que quem tá lá tá porque quer, né? E aqui tem muita gente que é vítima de tráfico humano. Muita gente. Eles não têm mais o seu passaporte, eles vieram aqui atrás de um emprego, atrás de uma oportunidade, pagaram, né? Alguma promessa de trabalho, que tudo ia ser organizado e tudo, e acabam sendo usados para sexo, né? O mercado negro de prostituição. Então, assim, a gente não sabe onde Jesus está. Deus é onipotente, é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Deus não anda numa casa suja, porque Deus é um Deus de ordem. Deus não anda no pecado, mas ele não deixa de estar com quem está mais sofrendo, afastado. Ele vai buscar. Deus é aquele Deus que larga as 99 ovelhas lá e vai atrás daquela uma, ele vai. Então, não está em nós dizer assim, essa pessoa nunca vai se converter. Você pode falar com ela, daqui a pouco, assim, não aconteceu nada aquele dia. E daqui a pouco, outras pessoas falaram. E outras pessoas falaram. E dali a 10 anos, você vê alguém que vai dizer, eu virei crente também, não sei o quê. Não se desiluda,
E não pense, não acredite assim, que é o seu trabalho. Não é o nosso trabalho, é o trabalho do Espírito Santo, né? E não pode, eu não vou falar para essa pessoa aqui, porque tá sempre dentro da garrafa, nunca vai se converter. Não, nós não sabemos, nós não podemos julgar, não podemos condenar, não podemos tirar essa oportunidade da vida eterna por não falar para alguém, porque a gente acha que aquela pessoa não está à altura. Todos nós não estivemos à altura, e mesmo assim Jesus morreu por nós. Né? É isso, assim. E quando Jesus faz a comparação do cego, né? Um cego não pode guiar outro cego. De estarmos atentos, assim, quem a gente está seguindo, quem está nos ensinando, porque dependendo da motivação, assim, daquela liderança na igreja ou de uma determinada denominação, uma coisa assim, a gente só vai chegar até um certo limite. Se é uma pessoa, né, um líder, uma igreja que está pregando, por exemplo, o evangelho da prosperidade, ele não é o evangelho da salvação, é um falso evangelho, né? A gente vai ficar estagnado ali, a gente vai perder a presença de Jesus. Então, tomar muito cuidado, assim, né? Quem está nos guiando, quem está nos pastoreando, né? E isso da questão, assim, né? Quando de tirar o cisco do nosso próprio olho, do nosso próprio pecado, antes de falar do pecado dos outros, né? Eu posso falar um monte de coisa, assim, eu poderia falar um monte de coisa, o exemplo que eu dei do noivado, né? Um monte de coisa assim, essa juventude de hoje não dá mais a valor, assim, a relacionamento, é tudo uma coisa muito descartável, muito superficial, depois não sabem por que não é difícil encontrar alguém, ou é só muita festa. Eu já fui em festa, gente, já fui em muita festa. Eu e meu marido, a gente adorava dançar, tá? A gente adorava dançar, a gente ia em festa, assim, né? Não guardei o casamento, assim, né? Não guardei, assim, não me guardei, assim, antes do casamento. Na verdade, não foi nenhuma opção que eu tive, mas né, assim, tinha essa crença, assim, que achava, não, mas se você ama a pessoa, você tá respeitando a pessoa, os dois estão de acordo e tudo, que é, né, um futuro e coisa assim, não tem maldade, né? Então é isso. E hoje eu vejo, assim, mortificada, assim, as pessoas com quem eu me relacionei, e dizer assim, me perdoe, Senhor. Não porque eu tô com medo de ir pro inferno ou coisa assim, porque, né, eu já fui salva e tudo, mas de pensar que em algum momento eu afastei alguém da presença dele. Isso, assim, me dá uma tristeza muito grande mesmo, e no entanto, na época, assim, não via como nada de mal. Não via como nada de mal, né? E hoje em dia, realmente, assim, é uma coisa que fere, assim, que Deus, graças a Deus, limpa, ele perdoa. E quando o Espírito Santo aponta alguma coisa assim, não é pra gente ficar lá assim se torturando e tudo, mas pra aprender daquilo ali. Senão a gente não pode falar, né? Como é que eu vou entender o sofrimento do outro sem estar no sapato daquela pessoa? Tem um provérbio, assim, que, né, que a gente se colocar no lugar dos outros, assim, dizer andar no sapato do outro. Alguma coisa assim, né? Então, acho que é isso por hoje, gente. Já ficou bem comprido, né? Mas é um capítulo muito desafiador mesmo, porque começa a nos mostrar, nos confrontar com o nosso próprio pecado também. Eu agradeço a presença de vocês e eu espero que a palavra de Deus tome muita força no coração de vocês, tome muita força. Eu peço a Deus que ela tome muita força e mostre tudo aquilo onde o que você pode ter cura, onde você pode oferecer perdão. Aqui a questão do perdão, assim, perdoar é difícil, gente. Perdoar é muito difícil, assim. E eu tive exemplos, assim, que demorou anos, assim mesmo, para poder perdoar. E a única coisa que eu pela qual eu consegui perdoar essas pessoas foi pensar no homem que estava do lado da cruz de Jesus. Que ele
reconhece os seus pecados, ele fala pro outro condenado lá, que ele diz assim, esse é o filho, ele não merece estar aqui, nós merecemos estar aqui, nós somos criminosos, ele não merece estar aqui. Para de zombar dele, né, o outro estava zombando dele. E ele pede perdão a Jesus, e Jesus lhe diz assim, eu vou ficar emocionada, gente. E Jesus diz assim, não te preocupes, hoje mesmo você estará no paraíso comigo. E aquilo foi uma experiência, assim, muito, muito, assim, de trazer, a gente botar o pé da gente no chão, botar a cara da gente no chão, né? De se render, assim mesmo, e ver, porque aquele homem, ele não foi à igreja, ele não foi batizado, ele não pagou dízimo, ele era um criminoso, então ele não fazia o bem, né? E ele se arrependeu e pediu perdão a Jesus, ele reconheceu Jesus quem era, né? E ele foi salvo. Então, aquilo ali me mostrou assim, Aline, você não tem, se Jesus perdoou, você não tem a capacidade de enxergar o coração das pessoas. Eu não tenho a capacidade de querer dizer alguma coisa, quem pode, quem não pode, quem vai mudar de vida, quem não vai mudar de vida. E ali eu perdoei as pessoas que eu tinha que perdoar. E não foi pouca coisa que eu tava perdoando, assim, não foi pouca coisa mesmo. Foi por causa do homem que estava ao lado de Jesus na cruz, na outra cruz. É isso, gente, não é fácil. Não é fácil, mas é uma vida que traz paz, uma paz que somente realmente de Deus. Não é a paz da segurança financeira, não é a paz da segurança de ter um emprego. Essas coisas têm uma segurança temporária, né? É a paz de ter problemas às vezes, né? Ter sofrimentos às vezes, ter lutos às vezes, né? Ter dificuldades, assim, né? Coisas, cicatrizes, assim, que o coração carrega, que são profundas, estão cicatrizadas, mas são profundas, mas que graças à bondade de Deus, de permitir que eu viva mais e mais e mais, ter tempo para criar vida ao redor de lutos, né? Então, a paz, essa paz é a paz de estar contente. E hoje em dia, eu não consigo. Teve muita coisa ruim que aconteceu comigo, assim, mas eu não desejo que fosse diferente. Eu não desejo que fosse diferente. Pela graça divina, por aquilo que Deus me transformou. E de estar no meu travesseiro, assim, e dormir em paz. Dormir em paz, né? É isso, gente. Tá? Uma boa noite para vocês. Eu agradeço, que a paz do Senhor esteja com vocês e que essa sementinha cresça, 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 cresça demais, demais, demais. Tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.